Olá pessoal, professor Rafael aqui, e essa é a terceira e última parte sobre as aulas de doces e comidas, ok? Nessa aula especificamente, a gente vai falar sobre os pronomes objetos, object pronouns, e vamos aprender a falar sobre as nossas comidas favoritas, ok? Vejam então esse exemplo. Animals love Lizzie. Os animais amam a Lizzie. Ok? Então, quando eu estou falando isso, né, a primeira vez, animals love Lizzie. Agora, se eu estou no meio de uma conversa, certo? E eu já mencionei a Lizzie anteriormente, né? Estamos falando da Lizzie, estamos fofocando sobre ela. E aí eu quero me referir a ela novamente, eu não preciso ficar toda hora repetindo o nome Lizzie, né? Então o que geralmente a gente faz? Substitui o nome Lizzie por um pronome, nesse caso aqui, um pronome objeto, né? Um object pronoun. Por que ele é um object pronoun? Porque nesse caso aqui, Lizzie não está fazendo a ação. Veja, quando eu digo animals love her, né? Quem está fazendo a ação de amar são os animais. Então, os animais são o sujeito e Lizzie, que aqui no caso eu troquei pelo pronome, está sofrendo a ação, né, de ser amada. Então, her, ok? Percebam que, para quem lembra desse assunto em português, são os pronomes do caso oblíquo, né, que é aquele mim, lhe, a, o, né? Então aqui uma tradução seria os animais a amam, certo? Os animais a amam. Só que perceba, se eu chegar num lugar e dizer os animais a amam, vocês vão olhar para minha cara e vão dizer, mas quem? A quem, né? Nesse caso, sabemos que é a Lizzie. Então perceba que a gente só vai usar essa estrutura quando a gente já souber qual é o assunto que está sendo falado, ou nesse caso, quem é a pessoa, né, de quem está sendo falado, ok? Vejamos aqui o segundo exemplo. I gave her the puppy. I gave her the puppy, né? Eu dei a ela, né, o cachorrinho, o cãozinho, certo? Então veja, quem faz a ação sou eu. Fui eu que fiz a ação de dar. I gave. Ela, né? No caso aqui, imaginamos que seja a Lizzie também. Ela está sofrendo a ação, né? Ela está recebendo esse presente. Então, I gave her the puppy, ok? Puppy, gente, é o mesmo que dog, só que é o pequenininho, né? Filhote, ok? E veja como fica a frase. The puppy loves her, ok? Então, o cãozinho, né? O cachorrinho a ama, né? Mais uma vez, quem faz a ação é o cachorrinho. A Lizzie, que a gente subentende que é da Lizzie que estamos falando, né? Porque ela foi a primeira a ser mencionada, recebe esse amor, né? Ou seja, ela é receptora desse amor. Por isso que usamos her, certo? Com os exercícios de prática, a gente vai praticar um pouquinho, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas o que eu preciso que vocês entendam nesse primeiro momento é que só usamos esses pronomes, né? Em inglês a gente chama de object pronouns, em português são os pronomes do caso oblíquo. A gente só vai usar esses pronomes se a gente já souber de quem está sendo falado ou se a gente já mencionou essa pessoa anteriormente, ok? Perfeito. Vamos ver então aqui
quais são esses pronomes objetos. Então veja, para cada subject pronoun, para cada pronome pessoal, a gente tem um pronome objeto, ou um pronome do caso oblíquo, correspondente. Veja, I vira me. We vira us. You vira you. Fica igual, certo? Uma frase famosíssima com o you significando o objeto, né? É I love you, certo? Então, I faz a ação, you recebe a ação, né? Recebe o amor, né? Então, você é o amado. He vira him, she vira her, it fica igual, it. Aqui não tem, mas repete o you, né? Porque é tanto para singular quanto para plural. E por último, they, que vira them. Ok? Então, vou dar aqui um exemplo também muito comum que usamos no dia a dia com o pronome oblíquo, né? Com o pronome objeto. Por exemplo, você vai fazer uma viagem ou você vai sair de casa e a sua mãe fala assim: que Deus nos proteja, certo? Então, nesse caso, esse nos proteja é us, né? Então, Deus faz a ação de proteger e a gente só recebe a proteção, ok? Então, atenção, né, a esses pronomes. A gente já vai ver isso aplicado num texto e aí a informação vai fixando. Atenção aqui a alguns erros comuns, né? Então veja, quando uma pessoa pergunta, né? Do you like candy? Do you like candy? Você gosta de doce? A resposta adequada seria yes, I like it. Certo? Por que I like it? Porque it está substituindo o doce. Ok? Eu não posso dizer yes, I like. Não. Porque o verbo like não pode ficar sozinho na frase. Então, ou você diz yes, I do, ou então yes, I like it. Ok? Então, o it é um object pronouns ali, porque, né, você faz a ação de gostar e o doce, né, a coisa, está sendo gostada, né? Ela sofre a ação, vamos dizer assim. Veja o segundo exemplo. Do you like Peter? Você gosta do Peter? Do you like Peter? E aí você vai dizer que sim, eu gosto dele, né? O correto é dizer yes, I like him, certo? Não confundir essa frase, porque dele a gente tende a pensar em posse, né? Mas não, veja, nesse caso aqui, você faz a ação de gostar e o Peter só está ali recebendo os benefícios de ser gostado. Ou seja, não vamos usar o his, que é o dele indicando posse. Nesse caso aqui, é o dele de estar ali parado recebendo a ação. Ok? Então, atenção aí a esses detalhes. Ok? Bem, vamos ver então aqui como que isso fica aplicado a uma fala, nesse caso aqui, um texto, né? Bem, eu gostaria que vocês pausassem aqui o vídeo e fizessem essa atividade. Leiam o texto, certo? E substituam tudo que está em negrito e grifado, né, e underlined, por um pronome desse que a gente acabou de ver.
certo? Atenção ao singular e ao plural, ok? Então, tudo que tiver aqui grifado em negrito, substitua por um pronome objeto, um pronome do caso oblíquo, ok? Bem, muito bem, agora que vocês já fizeram essa atividade, vamos corrigir. Ok? Pode pausar o vídeo aqui e verificar para ver se você acertou ou não, ok? Muito bem, agora que você já corrigiu, eu vou ler o texto e vou fazendo as explicações, ok? Então vamos lá. Rosa, Mexico. I love nachos. I make them once a week. I just buy some tortilla chips and put cheese, beef, tomatoes, and onions on them. Then I cook it in the microwave. Ok? Então, já deu para perceber que aqui são pessoas de diferentes países falando sobre as suas comidas favoritas, certo? Então, veja, I love nachos. Ela mencionou o nome primeiro, né? É aquilo que eu comentei inicialmente. Não posso simplesmente jogar um pronome do caso oblíquo ali, sem antes eu saber do que está sendo falado. Então, pronto. Já estabeleceu que estamos falando de nachos, ok? É um prato mexicano. Então, veja. I make them, né? Por que them? Porque é nachos, no plural, certo? Once a week. I just buy some tortilla, Ok. Veja. E aí depois, na segunda parte. I put cheese, beef, tomatoes and onions on them. Né? Eu coloco essas coisas todas, né? Queijo, carne, tomate, neles. Neles quem? Nos nachos. Ok? I cook it, né? I cook it in the microwave, né? I cook it in the microwave. E aí aqui o aluno ele estranha, né? Nossa, mas antes era them, e aí agora é it, né? Veja, ela continua falando dos nachos, só que quando ela fala em cozinhar, ela não está falando do nacho especificamente cada um deles, né? Ela está falando do prato em si, né? Então, como é o prato mexicano, né? Aí aqui nesse caso funciona o it, ok? Bem, vamos para o segundo. Giovanni, Italy, ok? I like pasta a lot. You can buy it in restaurants, but I usually eat my mother's pasta. It's delicious. I eat it for lunch 4 or 5 times a month. Ok? Bem, esse aqui é mais simples, né? Basicamente, aquilo que eu falei, né? Ele estabelece qual é o prato que ele gosta e depois vai substituindo pelo pronome correspondente. Então, I like pasta. Ok, já sabemos o que os próximos pronomes se referem. Ok? Nesse caso, é sempre it, porque pasta é sempre singular, não tem plural. Ok? O próximo. Carlos, Argentina. My wife always takes me to my favorite ice cream shop. I love her. The shop has many flavors, but we always get chocolate ice cream. I really like it. Ok, então o me, beleza, se refere à pessoa que está falando, né? Tranquilo. E I love her se refere à esposa,
né? Como que eu sei que é a esposa? Porque essa foi a primeira coisa, ou no caso, a última coisa que ele mencionou. Então, como em todos os casos, ele estabeleceu primeiro de quem que ele está falando. My wife. E aí eu sei que esse her se refere à esposa porque foi a última coisa mencionada. Ok? E aí, no final tem I really like it. Esse it se refere ao ice cream, né? Como que eu sei que se refere ao ice cream? Porque foi a última coisa mencionada. Ok? Perfeito. E por último, Jane, USA. Ok? Então, I really like pancakes. Igual a todos os outros, já estabeleceu sobre o que ela vai estar falando e o que os pronomes vão estar se referindo. Pancakes. Então, I really like pancakes, but we don't eat them, as panquecas, for breakfast. We eat them, panqueca, after dinner. We usually eat them, as panquecas, 2 or 3 times a month. I like to eat them with jam. Ok? Nesse caso aqui especificamente, todos eles se referem à panqueca, né? Tem até um excesso aqui de them, né? Se quisesse colocar deixar pancakes em um desses pronomes aí, também ficaria tranquilo, ok? Bem, perfeito. Vamos então colocar isso em prática de speaking, ok? Se você ainda não faz parte do Fórmula Club, acessa aqui a descrição embaixo do vídeo, vai ter lá todas as informações que você precisa para poder fazer parte da Fórmula Club. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. Se você tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários, a gente olha, lê e responde a todos. Ok? Muito bem? Então, eu faço a pergunta e você responde, ok? Então vamos lá. What's your favorite dish? What's your favorite dish? 2. How often do you eat it? How often do you eat it? Aí duas observações aqui, né? Repare que eu juntei o eat e o eat e o eat. Então, how often do you eat it? Né? Quando fala rápido, eles se contraem. How often do you eat it? E o que esse it do final se refere? Se refere à pergunta anterior, porque ela foi a última coisa citada. Ou seja, qual o seu prato favorito? Aí você respondeu, é tal. Aí agora eu perguntei, com que frequência você come ele, né? No caso, o prato, ok? Esse prato. Bem, continuando. Number 3. How do you make it? How do you make it? Ok? Aqui é a mesma coisa. Esse it ainda se refere ao prato. Dish. Ok? Por quê? Porque foi a última coisa citada. Seguindo. Number 4. Do you hate your mother's food? Do you hate your mother's food? Number 5. Do you like Brazilian food? Why? Do you like Brazilian food? Why? And number 6. Do you mind eating dark chocolate? Do you mind eating dark chocolate? Ok, muito bem. Então, pessoal, muito obrigado por assistir mais uma aula. Se inscreva no canal, ative o sininho, siga a gente nas outras redes sociais e
Deixa aqui o seu comentário se você tiver alguma dúvida, ok? Até a próxima aula!